Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa Outras Palavras. Hoje você vai saber um pouco mais da história dos 35 anos de lutas e conquistas do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais no Educação em Debate. No momento, o CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, convoca os educadores a se mobilizarem no combate à AIDS nas escolas. No momento, CUT Minas, saiba sobre as principais lutas dos trabalhadores. Uma história combativa de muitas lutas em defesa dos direitos dos trabalhadores em educação, um sindicato ousado e atuante. Para o ex-presidente do Sindiúti, Toninho Lambertucci, os 35 anos do sindicato é o marco de muitas conquistas. Educação em Debate. No ano que o nosso sindicato comemora 35 anos de existência, conversamos com o Antônio Roberto Lambertucci, o Toninho Lambertucci. Ele é professor de História da Rede Municipal de Belo Horizonte, foi presidente do nosso sindicato no período de 93 a 94 e hoje é diretor de valorização dos profissionais da educação do Ministério da Educação. Nós conversávamos, Toninho, sobre o papel que o nosso sindicato teve nas lutas gerais, como diretas, na criação da nossa central. Eu queria que você partilhasse um pouco da sua experiência, de como foi a relação do nosso sindicato com os movimentos sociais. A relação do Sindiúti com os movimentos sociais sempre foi uma relação muito próxima, tanto pelos dirigentes que se localizam em Belo Horizonte, que vivem em Belo Horizonte, quanto dos dirigentes que estão nas subsedes. De modo geral, os movimentos sociais eles se organizam melhor nas metrópoles, né? Ou nas cidades maiores. Então, o Sindiúti, pelo fato de ele ser capilarizado, ter tantas subsedes quanto tem, isso promove uma articulação, ou contribui, colabora para promover uma articulação muito grande com os movimentos sociais, com os sindicatos rurais, sobretudo, né, com outros movimentos sociais, associações de moradores, dado que o debate que o Sindiúti faz sobre educação normalmente convoca os pais para o debate, associações para debates educacionais de modo geral. Então, essa cultura que o Sindiúti desenvolveu de debater com os pais dos alunos, com os alunos, e com as entidades, de modo geral, organizações de modo geral nas cidades, e sobretudo com as organizações mais populares, mais sociais, tem contribuído muito também para estimular que os movimentos se organizem e participem de lutas mais gerais. Então, tem sido um papel, no meu ponto de vista, de décadas, muito importante para contribuir, para fomentar, colaborar com o fomento e a melhoria da organização também das demais entidades dos movimentos sociais. Assim como a mão inversa é verdadeira, né? Os movimentos sociais também, as associações de moradores, têm sido muito parceiros e contribuído muito na luta por uma educação de qualidade no nosso estado, assim como no Brasil, de modo geral. Nós assistimos isso agora recentemente com a mobilização em relação ao Plano Nacional de Educação, né? Ou seja, a luta não foi apenas dos professores, dos trabalhadores de educação. Dessa luta participaram várias entidades, inclusive as entidades que não são da comunidade educacional. Entidades que participam do Fórum Nacional de Educação, como o MST, a CONTAG, a CUT, outras centrais sindicais que participam também, e outras entidades que não são exatamente da educação, mas que percebem que a educação é essencial para o desenvolvimento nacional, desenvolvimento do nosso país, e, sobretudo, para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais fraterna, uma sociedade em que os produtos da riqueza do nosso país sejam distribuídos de forma mais equilibrada e mais justa por toda a população. Toninho, agora voltando para
para o nosso dia a dia, hoje a gente elege o diretor de escola, hoje você tem conselhos escolares ou colegiados escolares, mas isso é resultado de uma luta que em determinados momentos foi muito árdua. Então, que papel o sindicato teve nessa luta pela democratização da gestão da escola? Essa luta foi uma luta desde o início, desde o princípio do Sindiúte. A questão da gestão democrática da escola foi colocada porque o país passava por um processo de luta pela democratização do país de modo geral, democratização política, restabelecimento da democracia de modo geral. E quando se pensa em democracia, pensa-se na possibilidade da sociedade civil e das organizações da sociedade poderem participar dos processos de elaboração das políticas públicas. E o país veio avançando em vários aspectos, né? Avançou em relação ao SUS, nos últimos 10, 12 anos, diversos conselhos foram criados, conferências foram realizadas, e as políticas e as propostas aprovadas foram incorporadas nas políticas públicas do governo federal, sobretudo. Então, a gestão da escola é fundamental. A educação é um processo cultural que se constrói de forma coletiva. Não é possível pensar a educação com um formato impositivo, com conhecimento simplesmente reproduzido. A educação é um processo em que é fundamental que os pais acompanhem os filhos, acompanhem a escola, é fundamental que os professores participem da escola, que os alunos participem dos espaços educacionais, para que a sociedade brasileira possa dizer qual é o caminho que a educação brasileira tem que ter. Então, a gestão educacional ela é importante, inclusive, para possibilitar um desempenho profissional mais saudável. A gente sabe que nos espaços pouco democráticos, a tensão ela prejudica muito a capacidade do professor criar, a capacidade do professor se sentir parte de um processo interativo e de um espaço em que ele possa se sentir valorizado. Então, a luta pela gestão democrática da educação, ela tem sido muito importante. O Brasil incorporou na legislação, tanto na LDB e agora no PNE, aspectos com relação à gestão democrática, tanto é que agora a gente tem uma meta, né? Nós temos a meta 19 do PNE, que é uma meta sobre gestão democrática. Então, todos os entes federativos, estados e municípios terão que elaborar leis para promover a gestão democrática dos sistemas de ensino, está na meta 19. Então, a gestão ela é muito importante, por isso, porque ela contribui para melhorar a qualidade da educação, porque ela envolve os pais, e sem os pais, o processo dos pais, o acompanhamento dos seus filhos, o acompanhamento da escola, a qualidade da educação não melhorará, e ela possibilita, então, esse ambiente saudável, ambiente que os alunos participam, se sentem protagonistas e, portanto, se sentem mais felizes nas escolas, e, do mesmo modo, os professores se sentem parte do processo educacional, então, eles se sentem valorizados porque são ouvidos, porque suas opiniões podem ser acolhidas, e porque eles podem contribuir para que o espaço educacional seja mais, não só agradável, mas eles sejam espaços que, de fato, melhorem a qualidade da educação de modo geral. Antoninho, e na sua avaliação, qual é o saldo 35 anos depois da criação da UTE, que depois se transformou em Sindiúte? Como você, que está num outro espaço, vê hoje o nosso sindicato? Bia, eu vejo o nosso sindicato num contexto geral do país. Acho que o Sindiúte, assim como outros sindicatos de outros estados, tem um papel muito importante, tem tido um papel muito importante, porque vamos pensar em resultados. A gente não pode pensar no exercício do sindicato apenas como resultados concretos e práticos e objetivos. Tipo assim, se conseguiu mais 10% de aumento salarial, se conseguiu alguma coisa melhor na carreira. Primeiro a gente tem que pensar que o exercício da participação no sindicato é um exercício democrático. E ele é muito importante porque
As pessoas acham que, muitas vezes, uma campanha salarial, uma manifestação, um congresso do sindicato, ele é apenas um instrumento para gerar um resultado objetivo. Ele também é. O mais importante é que ele é esse instrumento. Mas ele produz intercâmbio de informações, de conhecimento. Os professores saem das suas escolas no interior e convivem com outros professores, conhecem outras realidades, levam experiências novas para suas escolas. Então, essa convivência, esse intercâmbio de informações que o movimento produz é uma coisa muito importante. Mas existem outros saldos muito importantes também, que somados esse esforço, a educação ela passou a ser vista nos últimos anos como um fator essencial para o desenvolvimento do nosso país. A educação ela não é colocada mais de uma forma secundária. Se nós tomarmos como referência o que sai na mídia, na imprensa, nós podemos perceber que a educação hoje é um consenso de todos os setores sociais. E segundo, para que a educação de fato no país avance, é um consenso também de que é necessário valorizar o professor, valorizar os profissionais da educação. Agora, existe obviamente ainda um descompasso entre o discurso, de que a valorização dos profissionais é importante, e medidas efetivas para que isso aconteça. A gente sabe que não é fácil. Investir nos professores significa investir também, principalmente, nas condições de trabalho, nos salários, para que a profissão do professor seja valorizada, para que ela possa atrair jovens. Nós precisamos reverter um quadro que hoje existe. Hoje, as pesquisas indicam de que apenas 2% dos pais no Brasil indicariam a profissão da educação, a profissão de professor para os seus filhos. Ou seja, não é uma profissão que os jovens querem seguir, então já há falta de professores em diversas disciplinas. Para reverter esse quadro, é necessário que haja salários atrativos. É necessário que haja uma carreira atrativa. É necessário que haja uma valorização social do papel do professor, do exercício do trabalho do professor. Eu acho que o saldo é muito esse. O saldo é de que essa luta contribuiu para colocar para o país essa situação atual. E nesse momento que nós temos o PNE, um Plano Nacional de Educação aprovado, sancionado pela presidenta Dilma, com 10% do PIB, para investimento na educação, além das metas relacionadas com a equiparação do salário dos professores com o salário das demais categorias, existe uma defasagem de 57% do salário dos professores com o salário das outras categorias, com o mesmo nível de escolaridade. O PNE determina que em 6 anos deve haver essa equiparação. Existem oportunidades que a gente precisa perceber que não foram oportunidades que surgiram na conjuntura como se fossem espontâneas. São oportunidades que surgiram porque houve uma luta, porque houve uma mobilização muito grande, um convencimento dos outros de que aquela voz dos professores falando sozinhos, ela hoje é ouvida e é também incorporada por toda a sociedade, de que a educação é determinante e a valorização dos professores, dos profissionais de educação é fundamental para que os patamares, os níveis educacionais, de qualidade educacional no Brasil possam melhorar. Toninho, e para finalizarmos, quais são as perspectivas de futuro que você vê nesse debate da educação? A aprovação do PNE, Bia, que eu avalio que foi uma iniciativa do governo federal, mas foi uma iniciativa articulada também com os movimentos sociais, com o Fórum Nacional de Educação. Ela trouxe para o cenário atual perspectivas muito importantes. Então, as metas aprovadas de valorização dos profissionais de educação são metas que são importantíssimas,
mas, como toda lei, é necessário que haja mobilização e vigilância para que a lei possa ser aprovada. É necessário que os planos municipais de educação eles estejam articulados ao plano estadual de educação e ao plano nacional. Por isso, o MEC, a secretaria na qual eu trabalho, a SASE, tem contribuído para que os estados possam articular seus planos com os municípios. E a meta de equiparação do salário, ela é uma meta em que todos os municípios vão ter que equiparar os salários das suas redes municipais, né, com as médias salariais dos demais profissionais com o mesmo nível de escolaridade. Então, essa é muito importante. Mas tem uma estratégia na meta 17, que é essa meta de equiparação, que é uma estratégia relacionada com a relação entre essa equiparação e a relação com os governos, que é a meta da criação de um fórum nacional para acompanhamento do crescimento desse salário. E é muito importante que isso seja feito. Mas existe hoje uma perspectiva nova, e realmente foi uma novidade corajosa, que foi a aprovação pela presidenta Dilma, aliás, aprovado pelo Congresso Nacional, mas foi uma iniciativa da presidenta Dilma, de destinar parte de 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo social do petróleo para a educação. Né? Isso é muito importante, é um recurso novo que existe, e se esse dinheiro for destinado, pelo menos a uma parte significativa, a maior parte dele, destinado ao salário dos professores, à valorização dos profissionais da educação, a gente tem a oportunidade de contribuir para que, de fato, a valorização seja uma coisa, seja uma realidade. Né? Então, é um momento muito especial. Existem vários projetos de lei no Congresso Nacional destinando esse recurso para uma coisa, para outra. Então, é um momento muito especial e é necessário que haja uma atenção por parte de todos, de que não adianta dispersar os royalties do petróleo, né, como não adiantava dispersá-lo para todos os estados, municípios, para gastarem com o que quisessem, e por isso mesmo a presidenta Dilma encaminhou esse projeto de lei para o Congresso Nacional para destinar para a educação, porque a educação é fundamental e ela vai garantir às novas gerações uma elevação de patamar cultural do Brasil. Também não adianta usar os royalties do petróleo e dispersá-los para qualquer coisa, né? Porque tem vários projetos de lei. Não adianta usar os royalties do petróleo para construir prédios maravilhosos. Ou seja, prédios maravilhosos são muito importantes, mas é mais importante que haja uma valorização da profissão do professor para que se possa atrair jovens, né, com perfil mais jovens vocacionados, com um perfil mais adequado para a educação, que possa estimular os professores, que a gente possa melhorar a formação dos professores, investir mais na formação dos professores, e com certeza isso vai poder fazer com que o Brasil dê um salto a mais, um salto em relação à qualidade da educação do país. Então, atenção a essa oportunidade me parece um fator muito importante e é uma perspectiva inédita, do meu ponto de vista. Ou seja, a gente não teve essa oportunidade. Temos que saber aproveitá-la. Você conheceu um pouco mais a história do nosso sindicato, que neste ano completou 35 anos de vida e de luta. Agradecer a oportunidade de você ter nos contado parte dessa história, Toninho. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer foi meu. Quero agradecer, Bia, a você, ao sindicato, ao Sindiúti, e agradecer a toda a nossa categoria por essa oportunidade. Se não fosse essa nossa categoria e essa luta histórica, a gente não estaria, né, tendo essa oportunidade de conversar aqui hoje. Então, muito obrigado pela oportunidade. Tire sua dúvida com o Departamento Jurídico. Tira dúvidas. Todos os servidores efetivos podem acumular 2 cargos no serviço público? Não. A Constituição de 1988 estabelece, em caráter de excepcionalidade, quais as hipóteses que poderá haver acumulação de cargos públicos. São eles o acúmulo de 2 cargos de professor,
professor com o técnico ou científico e, por fim, 2 cargos da saúde, desde que a profissão seja regulamentada. De Brasília, a CNTE convoca os sindicatos filiados para a campanha de combate à AIDS nas escolas. Momento CNTE. O laço vermelho simboliza solidariedade e compromisso na luta contra a AIDS. Com a cor do sangue e da paixão, foi criado em 1991 por artistas de Nova York para homenagear amigos vítimas da síndrome da imunodeficiência adquirida, fase final da doença causada pelo vírus HIV, que ataca o sistema imunológico e ainda não tem cura. No Distrito Federal, a data que celebra mundialmente o combate à AIDS começou no cinema. Artistas fizeram uma performance para recepcionar cerca de 300 estudantes do ensino médio de escolas de Taguatinga, Planaltina, Braslândia, Santa Maria, Samambaia e Plano Piloto, no Cine Brasília, que foram assistir ao curta-metragem Sob o Mesmo Céu. O filme mostra a realidade de pessoas soropositivas e como suas vidas se encontram. Depois disso, uma palestra com uma enfermeira da Secretaria Distrital de Saúde esclareceu dúvidas dos jovens e rendeu um debate sobre questões relacionadas ao contágio. O Sindicato dos Professores, através da Secretaria de Saúde do Simpro, tem esse projeto onde achamos que é muito importante que os alunos da rede pública do DF conheçam essa temática e se conscientize da importância da prevenção para que o HIV e a AIDS, né, seja cada vez mais reduzida na sociedade, e isso começa pela escola. E é esse o papel do Sindicato dos Professores. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal, Simpro-DF, distribuiu um jornal produzido para informar sobre os riscos, fatos e mitos que cercam a doença. Cada escola também recebeu um kit com cartazes, faixas e material didático para auxiliar no planejamento das aulas e servir como fonte de pesquisa para os educadores. O importantíssimo é a gente inserir esse tema no projeto político-pedagógico para ser uma prática constante. Então, um tema transversal que aconteça na escola, né, na questão curricular. Então, essa mudança educacional vai fazer com que o aluno realmente se previna e use a camisinha. Depois de uma conversa séria, foi hora de descontrair. Um mágico divertiu os alunos, que voltaram para casa mais bem informados e conscientes da importância da prevenção. Com o projeto DST AIDS, há 10 anos a CNTE leva o tema para as escolas. No dia 1º de dezembro, os sindicatos do Brasil inteiro promovem atividades voltadas à prevenção e à orientação dos jovens. Serve primeiro para conscientizar, né, de que a AIDS é um problema de todos, é um problema coletivo e que todos têm que engajar quando é para dizer de saúde pública e quando é para criar hábitos de prevenção. Hoje no Brasil, os dados mostram que a faixa etária dos nossos alunos que estão no ensino médio é uma faixa etária que mais teve jovens infectados nos últimos períodos, bem como a terceira idade também. Aonde estão esses jovens? Esses jovens estão dentro das nossas escolas públicas e das nossas escolas privadas. Então a escola tem esse papel fundamental de trabalhar não no sentido moral, não no sentido de ditar regras e normas, mas no sentido de inculcar valores que esses jovens venham ter uma vida sexual prazerosa e com responsabilidade. Práticas pedagógicas nas escolas públicas mineiras. Voltamos a falar de práticas pedagógicas nas escolas públicas de Minas Gerais. O Sindiúte-MG reforça mais uma vez o seu apoio à campanha da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, que participa do Programa de Combate e Prevenção à AIDS, com mobilização da rede pública por meio de suas entidades sindicais. O Sindiúte ressalta a necessidade de intensificar essa luta, uma vez que os casos de AIDS no Brasil cresceram 11% de 2005 a 2013. De acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, UNAIDS. Daí a importância da conscientização sobre esse assunto, especialmente nas escolas. AIDS, tira o preconceito, coloque a camisinha. Tema da campanha da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, que fez um convite aos sindicatos filiados para que levassem
essa proposta às escolas. Aqui em Minas Gerais, o trabalho foi feito. Feliciana Saldanha, diretora estadual do Sindiúti, do Departamento de Formação, nos conta como foi o trabalho desenvolvido nas escolas de Minas. Nós fizemos uma série de mobilizações, atividades didático-pedagógicas envolvendo os educandos, seus familiares, com vistas a realizarmos no dia 1º de dezembro um grande dia de mobilização. Essas atividades, essa culminância realizada no dia 1º de dezembro, proporcionou dialogar com a sociedade através da mostra dos trabalhos realizados ao longo de todo o ano nas escolas. É a prevenção o melhor remédio? Sim, a única forma de evitar não só a contaminação pelo HIV, mas também das demais doenças sexualmente transmissíveis, o meio mais eficaz é o uso do preservativo. Então, a campanha, o programa DST-AIDS, ele trabalha essas questões relacionadas ao uso do preservativo, ao respeito com as diferenças, a luta contra a homofobia, que está muito presente, porque há um mito de que a AIDS é a doença gay, e na verdade não é, né? Há outros atores que são envolvidos, e com isso muita homofobia dentro das escolas. Na linha dos direitos humanos, nós procuramos trabalhar essa temática. São 10 anos do programa da CNTE e vários trabalhos já desenvolvidos pelo Sindiúti em Minas. Feliciana, fala um pouco sobre esse trabalho. Nós realizamos, neste ano, uma série de atividades regionais com vistas à mobilização para o dia 1º de dezembro. No dia 1º de dezembro, nós realizamos blitz educativas e uma série de atividades que serviram como culminância do trabalho realizado durante todo o ano. Teve também um seminário em Ipatinga, não foi isso? Sim, nós realizamos um grande seminário em Ipatinga que reuniu educadores, educandos de 3 redes municipais, Ipatinga, Fabriciano e Timóteo, além dos trabalhadores e estudantes da rede estadual de Minas Gerais. Distribuição também de panfletos, camisinhas? Sim, no dia 1º de dezembro nós realizamos uma grande blitz educativa para dialogar, panfletamos os semáforos para dialogar com a sociedade sobre a temática que foi discutida ao longo do ano. Tem também o material que foi entregue nas escolas pelo Ministério da Educação? Sim, nós fizemos a disponibilização do material produzido pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Saúde, que é o Guia dos Jovens Pares. É um material didático muito interessante que ele dialoga com a interação entre os pares, né? São os próprios adolescentes que desenvolvem as oficinas, os vídeos, os jograis, os teatros e que trabalham essa temática dentro das escolas. Além desse material, nós recebemos também banner, cartazes e folders da CNTE, que veio também somar ao material do MEC para que a gente pudesse realizar um grande trabalho dentro das escolas. Vale reforçar, a AIDS não tem cura. O melhor caminho é a prevenção. No momento CUT Minas, saiba mais sobre as principais lutas dos trabalhadores. Momento CUT Minas. A CUT tem ação para promover mais trabalhos para os jovens? Na verdade, a principal proposta da CUT hoje vai no sentido não de promover mais empregos, e sim de promover melhores empregos para a juventude. O problema é que a juventude já trabalha muito e não consegue conciliar trabalho com estudo. Precisamos de melhores empregos, menos precarizados e com mais garantias de direitos. Para finalizar, fique agora com o nosso quadro de humor.